Em nome de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães, ano 2026. Convido a todos para, de pé, realizarmos a oração inicial, rezando juntos, pedindo a proteção de Deus sobre nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo. Solicito ao vereador Matheus Martins Ferreira para que proceda com a leitura da passagem bíblica. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra as autoridades se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades. Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus, para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem, e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Obrigado, vereador. Convido a todos a ficarmos de pé para ouvirmos o mix da execução do hino nacional brasileiro em conjunto com o hino de Guimarães. Gigante pela própria natureza,
terras minhas do Brasil, ó pátria amada, prosseguam necessárias minhas em tu, pátria amada, Brasil. Formosa, meu berço querido, onde adormecido me viste nascer. No teu panorama contemplo as colinas e as verdes campinhas que vão florescer. Ó terra fecunda que a tudo germina e se ergue pra cima pro alto dos céus. Ó mãe carinhosa que abraça teu filho, com amor, com idílio, rasgando teu véu. Guimarães, Guimarães, não te esquecemos jamais. Guimarães, Guimarães, ó luz de Minas Gerais. Guimarães, Guimarães, horizonte cor de anil. Guimarães, Guimarães, a esperança do Brasil. Peço à secretária para que faça a leitura da ata da primeira reunião ordinária desta Casa Legislativa de 2026. Ata da primeira reunião ordinária, 16ª Legislatura, biênio 2025-2026. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2026, às 19h30, na sede da Câmara Municipal de Guimarães, Estado de Minas Gerais, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2026, sob a presidência do senhor vereador Geralderley Pérez, o qual, constando a existência de número regimental, declarou em nome de Deus aberta a reunião, contando com a presença dos senhores vereadores Altair Batista, Cláudio Guimarães Caixeta, Gilmar Ribeiro de Queiroz, Raniel Lucas Marques Souza, José Américo Ribeiro, Mateus Martins Ferreira, Patrícia Badia Bernardes Alves, Claudinei Batista Rosa, além do próprio presidente, totalizando 9 vereadores, conforme registro em livro próprio. Inicialmente, o presidente solicitou ao vereador Gilmar Ribeiro de Queiroz que procedesse à leitura do Salmo 46, o qual foi devidamente lido. Após a oração inicial, foram reverenciados os hinos nacional e municipal. Em seguida, o presidente solicitou à secretária Patrícia Badia Bernardes Alves que procedesse à leitura da ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães, de 2025, a qual, após chamada nominal, foi aprovada em única discussão e votação por 6 votos favoráveis, registrando-se a abstenção dos vereadores Claudinei Batista Rosa e Gilmar Ribeiro de Queiroz. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à secretária que realizasse a leitura dos ofícios encaminhados pelo gabinete do prefeito municipal, sendo eles ofícios número 359/2025, 360/2025, 363/2025, 376/2025 e 382/2025, bem como ofícios número 11/2026, 13/2026, 14/2026 e 15/2026, todos referentes a respostas às indicações apresentadas por vereadores desta Casa.
além de esclarecimentos acerca de prorrogação do concurso público número 01/2023. Prosseguindo, o presidente solicitou a leitura das matérias constantes da pauta da presente reunião, sendo elas: projeto de lei número 001/2026, de autoria da mesa diretora, que concede correção monetária ao subsídio dos vereadores. Projeto de lei complementar número 001/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU 2026, e da outras providências. Projeto de lei número 002/2026, de autoria do Poder Executivo, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Projeto número 003/2026, de autoria da mesa diretora, que recompõe os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Projeto número 004/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 005/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 006/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal 1486, de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos cargos de comissão da autarquia municipal, denominada Instituto de Previdência Municipal de Guimarães, FUNPREV, e dos respectivos vencimentos. Projeto de lei número 007/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 1, itens 2 e 3 da Lei Municipal 1108 de 2011 e dá outras providências. Projeto de lei número 08/2026, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1779, de 17 de novembro de 2025, cuja ementa dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Guimarães, com seu regime próprio de previdência social, RPPS, que tratam os artigos 115 e 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, e da outras providências. Projeto de lei número 09/2026, de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais ativos e inativos. Projeto de lei número 10/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o piso salarial para os profissionais do magistério e dá outras providências. Projeto de lei número 011/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e dá outras providências. Projeto de lei número 012/2026, de autoria do vereador professor Raniel Lucas Marques Souza, institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Guimarães e dá outras providências. Posteriormente, o requerimento de dispensa de interstícios legais, relatado pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
CCJR, vereador Claudinei Batista Rosa, foi submetido ao plenário e, após chamada nominal, aprovado por 8 votos favoráveis. Em seguida, o presidente suspendeu a reunião por 10 minutos para a elaboração dos pareceres pelas comissões. Ao retornar os trabalhos, o presidente da CCJR, vereador Claudinei Batista Rosa, devolveu os projetos à mesa, destacando que os projetos de lei número 005/2026 e número 011/2026 foram devolvidos pelas comissões com emendas constantes nos próprios pareceres, e o projeto de lei número 06/2026 foi retirado pela Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Economia, para melhor análise. Ato contínuo, os projetos de lei número 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 0010 e 0012/2026 foram submetidos à primeira e segunda discussão, sendo todos aprovados por 8 votos em ambas as votações, após chamada nominal. Seguidamente, o projeto de lei complementar número 01/2026 foi submetido à primeira e segunda discussão, sendo aprovado por 8 votos favoráveis. Antes da primeira discussão, a emenda do projeto de lei número 005/2026 foi lida e aprovada em única discussão. Em seguida, o projeto de lei, acompanhado da emenda, foi submetido à primeira e segunda discussão, sendo aprovado por 8 votos favoráveis em ambas, após as chamadas nominais. Antes da primeira discussão, a emenda modificada ao projeto de lei número 011/2026 foi lida e aprovada em única discussão. Em seguida, o projeto foi submetido à primeira e segunda discussão, sendo aprovado por 8 votos favoráveis em ambas. Na sequência, foi lido o requerimento número 01/2026, de autoria do vereador Raniel Lucas Marques Souza, solicitando informações detalhadas acerca dos recursos financeiros recebidos pelo município no exercício de 2025, oriundos de emendas parlamentares estaduais e federais, o qual, após chamada nominal, foi aprovado por 8 votos. Foram ainda lidas e aprovadas as seguintes indicações: indicações 001/2026, indicação 02/2026, ambas de autoria da vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves, aprovadas por 8 votos após chamada nominal. Não havendo mais matéria em discussão e votação na ordem do dia, o presidente declarou a palavra franca. O vereador José Américo Ribeiro e o próprio presidente Geraldo Erlei Pérez fizeram uso da mesma. As demais manifestações e discussões encontram-se registradas em vídeo íntegro da reunião, disponível na página oficial da Câmara Municipal de Guimarães no Facebook, canal do YouTube ou no site oficial da Câmara. Assim sendo, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Guimarães, 3 de março de 2026. Coloco a ata da primeira reunião ordinária dessa Casa Legislativa em sua única discussão, não havendo em sua única votação nominal. Farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Voto sim. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Declaro a mesma aprovada por 7 votos.
no expediente de correspondência, peço à secretária para que faça a leitura dos ofícios número 23, 24, 25 e 26 de 2026, todas respostas de indicações e requerimento enviadas pelo prefeito municipal. Ofício número 23/2026. Origem: Gabinete do Prefeito. Resposta referente à indicação 02/2026. Com préstimos de estima e consideração, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, resposta referente à indicação 02/2026, de autoria da vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves. Ofício número 012/2026, Procuradoria, Guimarães, 23 de fevereiro de 2026. Assunto: resposta à indicação número 002/2026. Excelentíssimo Prefeito, considerando respeitosamente, sirvo-me do presente expediente para apresentar resposta à indicação número 002/2026, de autoria da nobre vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves. A referida indicação requer informações objetivas sobre a implementação da Lei Municipal número 1675/2023, especialmente quanto aos direitos funcionais reconhecidos, sua efetiva concessão, a operacionalização dos efeitos financeiros e eventual pendência de implementação. Passa-se, pois, a análise e resposta dos questionamentos formulados. 1. Quais direitos funcionais foram reconhecidos pela Lei Municipal número 1675/2023? A Lei Municipal número 1675/2023 assegurou aos servidores públicos municipais a recomposição do tempo não contado e concessão de direitos funcionais cuja contagem havia sido suspensa pelo inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, notadamente aqueles relacionados ao adicional por tempo de serviço, quinquênios, e demais vantagens funcionais de natureza temporal, nos termos do caput do artigo 1º da Lei Municipal 1675/2023. Artigo 1º. Ficam assegurados aos servidores municipais todos os seus direitos funcionais, dentre eles a concessão de quinquênios, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, desde que tais direitos estejam expressamente previstos em legislação previamente existente à entrada em vigor da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020. Dessa forma, a norma municipal restabeleceu a contagem do período anterior, suspenso, garantindo a observância do princípio da legalidade e da segurança jurídica. 2. Se tais direitos foram efetivamente concedidos aos servidores públicos municipais. Sim, todos os direitos funcionais reconhecidos pela Lei Municipal 1675/2023 foram devidamente concedidos aos servidores públicos municipais. 3. De que forma vem sendo cumprida a determinação legal de que os efeitos financeiros se dariam a partir de janeiro de 2024? Em restrita observância ao disposto da Lei Municipal 1675/2023,
procedeu-se à recontagem do tempo de serviço dos servidores alcançados pela norma, considerando o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os efeitos financeiros decorrentes da implementação dos direitos reconhecidos passaram a incidir a partir de 1º de janeiro de 2024, conforme determinação legal expressa, sendo realizados os devidos ajustes remuneratórios na folha de pagamento a partir dessa competência, em consonância com os princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário. 4. Se há servidores que ainda não tiveram seus direitos implementados, indicando as razões e eventual cronograma para regularização. Atualmente, não há servidores com direitos pendentes de implementação. A administração municipal concluiu os procedimentos administrativos necessários à plena efetivação da norma, inexistindo passivos funcionais relativos à matéria, sendo que se apresenta para o momento, antecipo votos de estimada consideração, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Maria Laura Caixeta Camargos, assessora jurídica municipal. Ofício 24/2026. Origem Gabinete do Prefeito. Resposta referente ao requerimento 01/2026. Com nossos préstimos de estima e consideração, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo resposta referente ao requerimento número 01/2026, de autoria do vereador Raniel Lucas Marques Souza. Nada mais para o momento, agradecemos o costumeiro apoio. Atenciosamente, Alex Guimarães Nunes, Prefeito Municipal. Emendas Parlamentares 2025. Ludmila, 250 mil, transferência especial à administração. Maria Clara, 500, transferência especial à administração. Elismar Prado, 150, transferência especial à administração. Bosco, 200, transferência especial à administração. Jean Freire, 80, transferência especial à administração. Dr. Eli, 100, transferência especial à administração. Aliás, Dr. Eli, 120, transferência especial à administração. Maria Clara, aqui está separado, né? Assim, Maria Clara, 650, convênio máquina agricultura. José Vitor, 1 milhão, custeio saúde. Zé Vitor, 300 mil, custeio PAB, saúde. Zé Vitor, 300 mil, custeio saúde. Zé Vitor, 70, custeio MAC. Bosco, Lude, Maria Clara, 1 milhão 300 mil, custeio saúde. Zé Vitor, 141.550, custeio PAB, empenhado 2024, pago 2025. Arlen Santiago, 80 mil, veículo saúde, empenhado em 2024, pago em 2025. Marcelo Aro, Eduardo Cunha, Maria Clara, 604, veículo saúde. Zé Vitor, 34.800, veículo saúde. Maria Clara e Marcelo Aro, 2 milhões, veículos educação. Zé Vitor, 450, convênio ônibus educação, empenhado 2024, pago 2025. Dr. Eli, 115 mil, direto para a Escola Estadual Irmãos Guimarães. Zé Vitor, 200 mil, transferência especial, ação social. Alex Guimarães Nunes, Prefeito Municipal.
Ah, obrigada, Zé. R$ 304.800. Do Zé Vitor, Veículo Saúde. Corrigindo, obrigada, Zé. Ofício 25/2026. Gabinete do Prefeito. Resposta referente à indicação 01/2026. Com nossos préstimos de estima e consideração, encaminhamos a Vossa Excelência em anexo resposta referente à indicação número 01/2026, de autoria da vereadora Patrícia Badia Bernardes Alves. Valor total dos recursos recebidos pelo município a título de Fundeb 2025. R$ 7.921.852,72. Valores e percentuais efetivamente aplicados na remuneração dos profissionais da educação: R$ 7.551.780,49. Valores e percentuais aplicados em outras despesas custeadas com recurso do Fundeb com a respectiva especificação: R$ 370.072,23, os quais foram Empresa Prime e Trivale, abastecimento e manutenção, R$ 30.867,38. Empresas Wagner José e Osvando da Silva, transporte escolar, R$ 69.204,85. Demonstrativo que comprove o cumprimento do percentual mínimo legal destinado à valorização dos profissionais da educação. Valor total do Fundeb 2025, R$ 7.921.852,72. Valor gasto com profissionais da educação: R$ 7.551.780,49. Percentual mínimo exigido, 70%. Percentual atingido em 2025, 95,32%. Outras despesas importantes relacionadas à Secretaria de Educação. Despesas com profissionais da educação: R$ 904.218,86. Agosto a dezembro, 13º e desligamento. Despesas com transporte escolar terceirizado: R$ 633.096,17. Despesas com abastecimento e manutenção: R$ 336.092,95. Hugo Caixeta de Oliveira, Controle Interno. Ofício número 0026/2026. Gabinete do Prefeito. Resposta à solicitação de esclarecimento. Guimarães, 25 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, com préstimos de estima e consideração, encaminhamos a Vossa Excelência resposta redigida de acordo com as informações prestadas pelo FUNPREV. Em atenção ao ofício número 006/2026, que encaminhou o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Economia acerca do projeto número 06/2026, o Poder Executivo Municipal vem prestar os esclarecimentos técnicos e jurídicos solicitados. Primeiro, da qualificação técnica e certificação exigida. O cargo de superintendente do FUNPREV exige, além da confiança inerente ao cargo em comissão, o estrito cumprimento dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei Federal 9.717, de 1998,
combinado com o artigo 76 da Portaria MPT número 1467/2022, quais sejam: não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, observados critérios e prazos previstos na referida lei complementar. Possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais. Possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial ou de autoria. Ter formação superior. Registra-se que as certificações exigidas pelo Ministério da Previdência, sendo uma na qualidade de gestor de recursos e outra como dirigente da autarquia, são documentos indispensáveis para a manutenção do certificado de regularidade previdenciária, CRP, do município. Ademais, para os dirigentes da unidade gestora do RPPS, superintendente do FUNPREV, as exigências supramencionadas contemplam apenas aqueles nomeados ou reconduzidos a partir da data de vigência da Portaria número 9.907/2020, ou seja, a partir de 27 de abril de 2020. Nesse sentido, cita-se orientações encaminhadas pelo Ministério da Previdência Social, MPS, via perguntas frente sobre os requisitos mínimos previstos no artigo 8º da Lei 9.717/1998 e artigo 76 da Portaria MTP número 1467/2022. Quais profissionais deverão comprovar os requisitos relativos à experiência profissional e à formação acadêmica em nível superior e a partir de que data esses requisitos deverão ser exigidos para fins de regularidade previdenciária? Os dirigentes da unidade gestora do RPPS, o detentor da autoridade mais elevada de direção e demais diretores ou equivalentes, assim como o responsável pela gestão das aplicações dos recursos RPPS, deverão atender os requisitos acima na data da nomeação para o respectivo cargo ou função. Para os dirigentes da unidade gestora do RPPS, a exigência contempla apenas aqueles nomeados ou reconduzidos a partir da data de vigência da Portaria 9.907/2020, ou seja, a partir de 27 de abril de 2020. Quanto ao responsável pela gestão das aplicações dos recursos RPPS, a exigência contempla apenas aqueles nomeados ou reconduzidos a partir da data de vigência da Portaria MPT número 1467/2022, ou seja, a partir de 1º de julho de 2022. Das atribuições do cargo de superintendente do FUNPREV e da carga horária de trabalho. As atribuições do cargo estão estatuídas no artigo 3º do inciso 1º da Lei Municipal 1050 de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do FUNPREV. No município de Guimarães, se aplica o regime jurídico único estatutário. Além disso, o superintendente possui carga horária regular aplicada à municipalidade de 40 horas semanais, sendo o próprio servidor ocupante do cargo o responsável pelo controle do horário de trabalho.
O FUNPREV dispõe de assessoria técnica especializada responsável pela análise dos benefícios de aposentadoria e pensão, escrituração contábil e suporte na operacionalização da folha de pagamento e procedimentos junto à Secretaria de Previdência Social. Da estrutura administrativa do FUNPREV. Atualmente, o FUNPREV é administrado por seu superintendente, a quem incumbe todas as atribuições de direção, gestão e supervisão da autarquia, respondendo administrativa e institucionalmente pelas demandas encaminhadas ao RPPS municipal, seja por servidores ativos e inativos, seja pelos órgãos de controle e fiscalização, notadamente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Previdência Social, bem como por eventuais demandas judiciais. Compete ao superintendente ainda a direção, supervisão e fiscalização das atividades desempenhadas pela assessoria técnica, terceiros contratados, respondendo pela adequada condução administrativa dos trabalhos desenvolvidos. A proposta de fixação do vencimento do cargo CC1 no valor de R$ 8.500 encontra fundamentado no princípio da simetria com o cargo de secretário municipal, considerando, entre outros aspectos, os seguintes pontos. Ordenação de despesas. O superintendente é o ordenador de despesas da autarquia do FUNPREV, possuindo autonomia para autorizar gastos, assinar contratos e gerir o fundo previdenciário. Responsabilização. Em virtude dessa função, o gestor está sujeito à prestação de contas anual perante o Tribunal de Contas e responde pessoalmente pela legalidade e moralidade dos atos administrativos, assim como os agentes políticos, secretários. Complexidade normativa. O cargo exige observância estrita às normas complexas, incluindo a Lei Federal 9.717/98 e as diretrizes de investimentos do Conselho Monetário Nacional. Registra-se que o superintendente do FUNPREV conta atualmente com assessoramento da servidora Monalisa Luiza Caixeta, ocupante do cargo de diretora de recursos humanos, que, além de outras atribuições, auxilia na operacionalização da folha de pagamento e nas rotinas administrativas correlatadas nos moldes definidos pela Lei Municipal 1486/2019. Considerações acerca da atual superintendente do FUNPREV, No tocante à situação do atual superintendente do FUNPREV, cumpre registrar que, à luz do artigo 37, inciso 10, do CF/1988, é plenamente admissível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração decorrente do exercício do cargo em comissão, inexistindo vedação constitucional nessa hipótese. Importa destacar ainda que a remuneração do cargo em comissão é custeada pela taxa de administração do FUNPREV, nos termos do artigo 94 da Lei Municipal 1050/2009. Já os proventos de aposentadoria são pagos com recursos previdenciários próprios do regime. Quinto, os recursos da taxa de administração do FUNPREV. O impacto financeiro do reajuste proposto está estritamente contido nos limites da taxa de administração permitida pela legislação municipal, por ser custeada pela taxa de administração, despesa administrativa. A alteração não afeta o plano de benefícios, nem o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, destinado ao pagamento de aposentados e pensionistas. Diante do exposto, reiteramos que a proposta busca valorizar a função
de alta responsabilidade técnica, garantindo a eficiência administrativa necessária para a proteção do patrimônio dos servidores municipais. Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas complementares. Atenciosamente, Alex Guimarães Nunes, Prefeito Municipal. Solicito à secretária que realize a leitura das emendas dos projetos de lei número 013, 014, 015/2026 e o projeto de lei complementar 002/2026, incluídos na pauta desta sessão. Projeto de lei número 013/2026. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 014/2026. Assunto: altera as atribuições do cargo de fiscal criado pela lei número 1108/2011 e dá outras providências. Projeto de lei número 015/2026. Assunto: autoriza o chefe do Executivo a custear a manutenção da casa de apoio para pacientes em tratamento na cidade de Barretos, São Paulo, com receitas provenientes da COSIP e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 002/2026. Assunto: fica a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos isenta do pagamento de taxa para expedição de alvará de localização e funcionamento e dá outras providências. Encaminho os referidos projetos às comissões permanentes competentes para a emissão de pareceres. Senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Paulão. Solicito a dispensa de interesses legais para apreciação imediata dos projetos pelas comissões permanentes. Coloco o requerimento do vereador Paulão em única discussão. Não havendo, em única votação. Faria chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Sim. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Com a aprovação do requerimento, suspendo a reunião por 10 minutos para que as comissões elaborem seus pareceres. Senhor presidente, devolvo os projetos aprovados e assinados pelas comissões, exceto o 014, que está sendo devolvido para a comissão, para voltar para o Executivo para uma melhor análise e explicação. Reabertos os trabalhos, informo que os projetos foram devolvidos pelas comissões com seus respectivos pareceres favoráveis. Portanto, informo que não foi devolvido à pauta o projeto número 06/2026, retirado pela comissão na reunião anterior, devido ao curto prazo em que a resposta foi encaminhada à mesma, que chegou aqui ontem. Dando continuidade, passo à primeira discussão e votação dos projetos. Coloco o projeto de lei número 013, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à entidade que mencione e dá outras providências, em sua primeira discussão. Não havendo em sua primeira votação, faria chamada nominal. Vereadora Patrícia. Vereador José Américo. Voto a favor. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim.
Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei número 015, autoriza o chefe do Executivo a custear a manutenção da Casa de Apoio para Pacientes em Tratamento na cidade de Barretos, com receitas provenientes da COSIP e da outras providências, em sua primeira discussão. Não havendo, em sua primeira votação, farei a chamada nominal, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. A favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. Voto sim. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei complementar número 02. Fica a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos isentas do pagamento da taxa para expedição de alvará de localização e funcionamento e da outras providências em sua primeira discussão. Não havendo, em sua primeira votação, farei a chamada nominal, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. A favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Passamos agora para a segunda discussão e votação dos projetos. Senhor presidente, Com a palavra o novo vereador Paulão. solicito dos interessados legais para que possamos realizar a segunda votação dos projetos ainda nesta sessão. Coloco o requerimento do novo vereador Paulão em única discussão. Não havendo em única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador Zé Américo. A favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei número 013 em sua segunda discussão. Não havendo, em sua segunda votação, farei a chamada nominal, vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. Sim. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei número 015/2026 em sua segunda discussão. Não havendo em sua segunda votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. De acordo. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. De acordo. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. Sim. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o projeto de lei complementar número 002/2026 em sua segunda discussão. Não havendo em sua segunda votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Voto sim. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Iniciamos agora o expediente de requerimento. Pedido de informação. Solicito à secretária ou ao autor que realizem a leitura do requerimento número 002 e 003/2026. Pedido de informação.
Nos termos autorizados pela Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 226 do Regimento Interno, os vereadores abaixo assinados solicitam que seja aprovado em plenário e encaminhado ao prefeito municipal que responda à Câmara Municipal no prazo estabelecido em lei informações relacionadas aos servidores e prestadores de serviços que promovem a coleta de resíduos sólidos residenciais, comerciais e industriais, bem como a varrição de logradouros e praças públicas nos seguintes termos. Quanto aos servidores municipais responsáveis pela coleta de lixo residencial e comercial. 1. Se há pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que executam coleta de resíduos sólidos urbanos. 2. Qual o grau de insalubridade reconhecido, mínimo, médio ou máximo? Qual o percentual aplicado e qual a base de cálculo utilizada? Se existe laudo técnico pericial ou LTCAT que fundamente o pagamento. Se são fornecidos EPIs adequados às atividades desenvolvidas. Quais os equipamentos fornecidos. Se há registro formal de entrega, controle de substituição periódica e treinamento. Requer-se ainda cópia dos seguintes documentos: laudo técnico de insalubridade atualizado, LTCAT ou documento técnico equivalente. C. Fichas de entregas de EPI. D. Portarias de atos administrativos que regulamentem o pagamento do adicional. E. Folhas de pagamento que demonstrem a incidência do adicional, podendo ser com dados pessoais resguardados. Item 2. Quanto à empresa terceirizada responsável pela varrição urbana. 1. Se o contrato administrativo vigente prevê obrigação expressa de pagamento de adicional de insalubridade aos empregados da contratada. 2. Qual o grau de insalubridade previsto ou reconhecido para a atividade? 3. Se a empresa apresentou laudo técnico que comprove o enquadramento. 4. Se o município realiza fiscalização periódica quanto ao efetivo pagamento do adicional. 5. Se há fiscalização quanto ao fornecimento e uso regular de EPIs. 6. Quem é o fiscal do contrato formalmente designado. 7. Se já houve advertência, notificação ou aplicação de penalidade contratual por descumprimento de obrigações trabalhistas ou de segurança do trabalho. Solicita ainda que anexos a essas respostas sejam encaminhadas as seguintes cópias. A. Contrato administrativo vigente e seus aditivos. B. Termo de referência e planilha de composição de custos. C. Laudos técnicos de insalubridade apresentados pela empresa. D. Relatórios de fiscalização contratual. E. Notificações eventual expedidas à contratada. Comprovações mensais de quitação de obrigações trabalhistas exigidas pelo município. Justificativa. O presente pedido de informações visa atender à função fiscalizadora do Poder Legislativo, assegurada pela Constituição Federal, bem como pela Lei Orgânica Municipal, e decorre da necessidade de acompanhamento e controle da prestação de serviços públicos desempenhados pela administração pública. Por sua vez, a legislação de licitações impõe ao ente público o acompanhamento sistemático da execução contratual, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e às normas de saúde e segurança do trabalho. A omissão na fiscalização pode ensejar a responsabilização do ente público, especialmente quando demonstrada falha no dever de vigilância, notadamente quanto ao adimplemento de direitos trabalhistas e à adoção de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Importa ressaltar que o serviço de coleta e varrição urbana expõe trabalhadores e agentes biológicos potencialmente nocivos, sendo a atividade comumente enquadrada como insalubre nos termos da legislação trabalhista e das normas regulamentadoras aplicáveis. A administração pública, ao contratar empresa terceirizada para execução de serviços contínuos, assume o dever de exigir cumprimento das normas trabalhistas, fiscalizar o pagamento de adicionais legalmente devidos, acompanhar a efetiva utilização de EPIs, garantir que não haja precarização das condições de trabalho. O presente requerimento, portanto, visa assegurar transparência administrativa, regular aplicação dos recursos públicos, proteção à saúde dos trabalhadores, prevenção e eventual responsabilidade do município
por omissão fiscalizatória. Trata-se do exercício legítimo da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal, não configurando ingerência administrativa, mas controle institucional previsto constitucionalmente. Diante do exposto, requer-se a aprovação do presente requerimento e o encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal para que preste as informações e encaminhe os documentos solicitados no prazo regimental. Guimarães, 3 de março de 2026, Geraldo Erlei Pérez, vereador, Raniel Lucas Marques Souza, vereador. Requerimento número 003/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o vereador Raniel Lucas Marques Souza, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa, requer que, após a aprovação em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente pedido de informação acerca da previsão de implantação do cartão corporativo Vale Alimentação destinado aos servidores públicos municipais. Requer-se que o Poder Executivo informe se há previsão de implantação do cartão corporativo Vale Alimentação aos servidores municipais. Justificativa. A implantação do cartão corporativo aos servidores municipais foi prevista no plano de governo da atual gestão, além de já terem sido apresentadas emendas às peças orçamentárias por este vereador com o objetivo de viabilizar a medida. Diversos servidores municipais têm procurado este parlamentar buscando informações sobre a efetiva implantação do benefício, o que torna necessário o acompanhamento formal da matéria por essa Casa Legislativa. O presente requerimento visa assegurar transparência, planejamento e informação clara aos servidores públicos, além de permitir o exercício regular da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Diante do exposto, requer-se a aprovação do presente requerimento e o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para que preste as informações no prazo regimental. Guimarães, 3 de março de 2026, Raniel Lucas Marques Souza, vereador. Coloco o requerimento número 002/2026 em sua única discussão. Não havendo em sua única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador Zé Américo. Sim. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. De acordo. Vereador Gil. Sim. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Coloco o requerimento número 03/2026 em única discussão. Não havendo em única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. Voto sim. Vereador Paulão. Sim. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. A favor. Vereador Claudinho. Sim. Vereador Gil. A favor. Declaro o mesmo aprovado por 7 votos. Iniciamos agora o expediente de indicações. Solicito à secretária ou aos autores que realizem a leitura das indicações número 03, 04, 05 e 06/2026. Observação da secretária, me corrigiu aqui, a indicação 03 não existe, é a 4, 5 e 6. Indicação número 04/2026. Presidente, só um minutinho. A 3 tem ela, sim? Tá aí. É a sede de sua autoria. Isso. Quer que eu leia ela? Posso? Pode, eu leio ela aqui. Tá faltando. Posso? Com a palavra o novo vereador Paulão. Indicação número 03/2026. Senhor presidente, o vereador Paulão, nos termos regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que adote providências cabíveis em relação às casas não vendidas localizadas no bairro Pisolato, bem como quanto às condições de infraestrutura das vias públicas da referida localidade. Indica que o Poder Executivo determine notificação dos responsáveis pelas casas
não comercializadas e atualmente abandonadas, para que realize manutenção, limpeza e conservação dos imóveis. Adote medidas para evitar acúmulo de lixo, proliferação de insetos e risco à segurança dos moradores. Avalie com urgência a necessidade de pavimentação e drenagem das ruas do bairro, especialmente em razão dos recorrentes alagamentos no período chuvoso. Promova estudo técnico para implementação em sistema adequado e escoamento pluvial, a fim de evitar que a água invada as residências. Justificativa. Moradores do bairro Pisolato procuram o vereador relatando que as diversas casas não vendidas se encontram abandonadas e sem qualquer manutenção, o que tem gerado insegurança, proliferação de pragas e degradação do meio urbano. Além disso, as ruas ainda não pavimentadas e no período chuvoso a água das chuvas invade as residências, causando prejuízos materiais e transtornos às famílias. Diante da relevância da demanda e da necessidade de garantir condições dignas de moradia, infraestrutura adequada à população local. Apresenta e presente indicação para que o Poder Executivo adote as providências necessárias. Diante do exposto, contamos com a atenção e providência do Executivo Municipal para atender esta importante demanda da comunidade. Câmara Municipal de Guimarães, 3 de março de 2026, vereador Claudinei Batista Rosa. Patrícia, se você quiser continuar, pode, por favor. Obrigado. Indicação número 04/2026. Senhor presidente, o vereador Paulão, nos termos regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine aos senhores responsáveis a retirada dos pregos fixados nas árvores da praça pública utilizados anteriormente para sustentação de enfeites natalinos. Justificativa. Moradores relatam que após a retirada da decoração de Natal, permaneceram diversos pregos fixados nos troncos das árvores da praça, representando risco à integridade física da população. O local é frequentado diariamente por famílias e crianças que utilizam o espaço para lazer e recreação, havendo inclusive relatos de acidentes e ferimentos causados por tais pregos. Diante disso, faz-se necessário a adoção de providências urgentes para a retirada dos pregos remanescentes e verificação preventiva em demais espaços públicos que tenham recebido decoração semelhante. Câmara Municipal de Guimarães, 3 de março de 2026, Claudinei Batista Rosa, Paulão, vereador. Indicação número 05/2026. Senhor presidente, o vereador Paulão, nos termos regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que adote providências quanto à limpeza urbana e conscientização ambiental nos bairros Pisolato e Novo Horizonte. Indica: 1. A instalação de lixeiras em pontos estratégicos dos bairros Pisolato e Novo Horizonte. 2. O reforço na coleta e limpeza urbana das vias públicas. 3. A realização de campanha educativa e ação de conscientização junto à comunidade com o objetivo de incentivar o descarte adequado de resíduos e a preservação da ordem e da limpeza dos espaços públicos. Justificativa. Moradores dos bairros Pisolato e Novo Horizonte procuraram este vereador, relatando que diversas ruas encontram-se com acúmulo de lixo em razão do descarte irregular de resíduos nas vias públicas. A ausência de lixeiras em pontos estratégicos contribui para a desordem e para a degradação do ambiente urbano, além de favorecer a proliferação de insetos e outros vetores. A adoção de medidas estruturais, como a instalação de lixeiras, aliada à ação educativa voltadas à conscientização da população, é fundamental para promover a limpeza urbana, melhorar a qualidade de vida dos moradores e preservar os espaços públicos.
Diante disso, apresenta-se a presente indicação para que o Poder Executivo adote as providências necessárias. Câmara Municipal de Guimarães, 3 de março de 2026, Claudinei Batista Rosa, Paulão, vereador. Indicação número 06/2026. Senhor Presidente, o vereador Paulão, nos termos regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, nos termos regimentais, o vereador abaixo assinado indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine aos senhores competentes a adoção de providências para que os guardas que atuam na entrada das escolas municipais sejam devidamente uniformizados. Justificativa. A presença de guardas nas entradas das escolas é medida importante para garantir a segurança dos alunos, pais, professores e demais servidores. Entretanto, a ausência de uniforme padronizado pode dificultar a identificação imediata dos profissionais responsáveis pela segurança escolar, gerando insegurança e confusão, especialmente em horários de maior fluxo. A uniformização contribui para identificação clara da autoridade responsável pela segurança, organização do ambiente escolar, fortalecimento da sensação de segurança da comunidade, valorização e padronização do serviço prestado. Dessa forma, a presente indicação visa promover maior organização, segurança e profissionalização no ambiente escolar. Câmara Municipal de Guimarães, 3 de março de 2026, Claudinei Batista Rosa, Paulão, vereador. Coloco a indicação número 003 em única discussão. Não havendo em única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador Zé Américo. Voto a favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. Voto sim. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro a mesma aprovada por 7 votos. Coloco a indicação número 004/2026 em sua única discussão. Não havendo em sua única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador José Américo. A favor. Vereador Paulão. A favor. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. Voto sim. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro a mesma aprovada por 7 votos. Coloco a indicação número 005/2026 em única discussão. Não havendo em única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador Zé Américo. De acordo. Vereador Paulão. De acordo. Vereador Matheus. A favor. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro a mesma aprovada por 7 votos. Coloco a indicação número 006/2026 em única discussão. Não havendo em única votação, farei a chamada nominal. Vereadora Patrícia. De acordo. Vereador Zé Américo. Voto sim. Vereador Paulão. Voto sim. Vereador Matheus. Sim. Vereador Raniel. De acordo. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gil. A favor. Declaro a mesma aprovada por 7 votos. Franqueio a palavra aos vereadores para manifestações na palavra franca. Presidente, Com a palavra, o novo vereador Paulão. essa semana eu até fiz essa indicação aí de ponto de coleta de lixo. Até eu fui na casa, encontrei com o Matheus lá, eu ia na casa dele, eu tinha saído da casa do Gil, o Gil não estava. Eu não sei se o seu funcionário comentou que eu fui lá. Aí os moradores de lá me ligou reclamando sobre as varredeiras, sabe? Ele falou que tinha até te procurado também, Geraldo. Aí eu fui lá ver a situação, né? Chegando lá, não tinha nem cabimento tanto, eu até assustei. Mas não, talvez, com as varredeiras, porque elas estavam... Aonde que eu já tinha varrido, estava tudo limpinho, até chamei o Matheus, e Matheus, se você ver o que o pessoal
Está fazendo lá, tem as fotos aqui, é tudo que elas mandou aqui. A própria população fazendo um descaso. O Gil deve ser, como se diz, deve saber disso lá, porque mora lá, né? O Matheus, como se diz, não só lá em Guimarães inteiro, né? Para a população se conscientizar, né? Esses dias eu ia passando na caçamba que o prefeito disponibilizou ali na saída do São João ali, rapaz, a caçamba lá vazia, o pessoal vai lá, tem coragem de jogar o lixo do lado da caçamba. Que é isso? Que descaso com a população, que eu considero, né, e com o pessoal que trabalha na limpeza, né? Na saída aqui do Cruzeiro, fui lá sábado, jogar uns papelão, algumas coisas do supermercado. A caçamba também por meia. O pessoal chega lá com um saco de lixo lá e de diversas coisas lá, né, de lixo, trem de palha de milho que fez pamonha, papelão estranho, osso de vaca, descarte, né? Joga lá, sendo que tem o lugar de descarte dessas coisas na Guimarães, né? Então vamos ajudar, né? A gente fica até com dó das garitas em hora, né? Porque, tadinha, está lá trabalhando e fez reivindicação também, que está sem IPI, isso aí eu passei para o prefeito já, estou correndo atrás para elas, ver o que a gente pode, né, nós juntar nós tudo e ver o que nós podemos estar fazendo para ajudar elas, né? Isso aí, meu presidente. A palavra continua franca. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a nova vereadora Patrícia. Acho que eu já cumprimentei a todos. Boa noite, se eu deixei de cumprimentar algum de vocês. Nós estamos aí no mês de março, né? Mês da nossa cidade e também o mês da mulher. Eu, como a única vereadora, eu não poderia não falar, né? Até porque quem me conhece sabe a minha forma de conduzir as coisas. De uma forma respeitosa, né, e muito ética e profissional, como eu sempre conduzi todas as coisas que eu fiz, que graças a Deus eu sei muito bem separar o pessoal do profissional. Eu preciso compartilhar com vocês, porque inclusive na reunião eu era a única que não estava presente, todos vocês estavam e eu não, né? Então, eu acho que é mais de conhecimento de vocês do que de mim. Então, infelizmente, aconteceu um fato onde eu me senti coagida na minha função de vereadora, porque na minha função de vereadora, uma das minhas funções é levar o que a população, né, os questionamentos, anseios que a população me procura para que eu leve. Às vezes, nem sempre é o que nós, vereadores, queremos levar, mas nós somos a voz, e essa casa aqui é uma casa do povo, e nós temos a obrigação e uma das funções de passar, né, ao executivo o que é nos procurado e nos pedido, né? E além de pessoa, uma cidadã da cidade de Guimarães, eu também sou uma funcionária pública. Então, acaba que a gente tem uma procura grande do funcionalismo público. Quem conhece a minha história vai entender, né, que em anos anteriores eu já tive várias demandas em relação ao município com questão do direito da educação. Então, eu sempre levantei essa bandeira, né, não é de agora, mas sempre pautada na ética, no que é correto, sem desrespeitar ninguém. Quem conhece a minha história sabe disso. Porque uma coisa não sobrepõe a outra. Não é porque a gente tem que reivindicar, questionar, conversar sobre os nossos direitos que a gente precisa ser arrogante, que a gente precisa ser déspota, que a gente precisa coagir ou intimidar pessoas, né? A gente pode fazer tudo isso com educação, com respeito, né? Reconhecendo o espaço do outro. Então, é assim que eu venho conduzindo. E quando eu fiz as últimas indicações, eu poderia ter feito requerimento,
Mas eu não quis fazer requerimento, porque uma das indicações, inclusive, eu já havia até conversado na primeira reunião. Então, era só uma formalização de que o pessoal estava me pedindo para perguntar. Né? Então, eu não estou aqui, eu estou aqui para a gente trabalhar junto. Né? Eu estou aqui para questionar, buscar alternativas, né? Correr atrás de parlamentares para trazer coisas para o nosso município. Eu estou aqui para a gente trabalhar junto. É claro que o vereador ele também tem uma função fiscalizadora. Então, se precisar, nada mais é do que a nossa função e dever fiscalizar. Se for necessário. Né? Não significa que precisa, se for necessário. Então, assim, isso me deixou bastante, não vou falar triste, decepcionada. Porque eu não trato essa cadeira aqui de forma diferente, a não ser pela ética e pelo profissionalismo. Eu acho que vocês nunca me viram aqui falar de ninguém, por motivo nenhum. Eu discuto aqui ideias, ações e o que é bom ou ruim para o meu município. Eu não sou situação ou oposição. Eu sou o que é melhor para a minha cidade. Então, eu gostaria muito, e eu só estou compartilhando isso com vocês, porque vocês ouviriam não. Então, eu preciso compartilhar. E eu conduzi todos os meus anos como servidora pública, independente da função que eu ocupei, nesses 27 anos, com todo e qualquer prefeito, com a mesma postura. Eu não sou funcionária de prefeito nenhum. Eu sou funcionária do município. E a única coisa que o meu pai, mas a minha mãe me ensinou foi fazer as coisas com ética, respeito, humildade e ser justa e honesta. A gente erra como qualquer ser humano pode errar. Mas, né, a gente é responsável pelos atos da gente, mas a gente também não pode ser culpado pelo que a gente não fez. Então, assim, eu precisava de compartilhar isso com vocês, porque vocês mesmos já viram a resposta que estava aqui. Eu só não gostei do formato que as coisas, do tom e do formato que as coisas aconteceram. Porque não precisa me ameaçar e não precisa me coagir, principalmente por eu ser a única mulher. Porque eu tenho coragem. Eu tenho vergonha e coragem. E eu não estou aqui por acaso. E eu vou continuar fazendo o que eu acho que é o melhor pela minha cidade e o que eu considero certo. Sabe por quê? Porque eu vou deitar lá na minha cama e vou ter certeza com Deus de que eu fiz a minha parte da melhor forma possível. Muito obrigada. Senhor presidente, palavra. Com a palavra, o novo vereador Paulão. Senhor presidente, eu vou passar a palavra aqui para o Matheus, porque ele me relatou que já teve, depois que eu relatei para o prefeito, a situação que está andando aí em alguns pontos da cidade, diz ele que já surgiu algum efeito lá, né, Matheus? Boa noite a todos. Conversei hoje até com a Bolinha a respeito disso. E no dia também eu tinha entrado em contato com o Hugo, com ela, e eles pediu a fiscalização para dar uma volta e conversar com a população para que possam colocar o lixo em cima, dentro da lixeira ou espendurado no muro, para que não tenha os cachorros ficar rasgando e ficar esparramando. Porque assim, igual o Paulão falou, as varredeiras passam varrendo, limpando, mas elas não é obrigado a catar o lixo de casa. Porque o lixo de casa está colocado dentro do saco. A partir da hora que elas passam, colocou ali, os cachorros vai e rasga. Se colocar no chão, vai rasgar. Então, assim, se não tem a lixeira, deixa isso pendurado na porta, no portão, no muro, que elas vão passar e vai pegar. Para não acontecer isso. Isso com a palavra, já só complementando aqui, tipo assim, isso a gente citou aqui, pisolato,
o bairro Novo Horizonte, mas, tipo assim, até lá em casa mesmo, eu arrumei uma lixeira na rua Caetés lá, a gente arruma lixeira lá, não importa que ninguém arruma lixo lá não, mas arruma, no mínimo, com decência, né? Arruma na sacolinha, arruma lá dentro. Eu já teve dia de mim ter que ir lá e tirar garrafa de cerveja ou caco de vidro. Imagina os meninos fazendo coleta, levar a mão lá. O Zé que sabe, foi várias vezes, né, Zé, que chegou funcionário lá, acidentado lá, machucado, né? Então, pedir a população inteira, né? Não só do Novo Horizonte e Pisolat, não. A comunidade inteira, no mínimo, uma educação, né, vamos dizer, sanitária, né? Uma coisa assim, né? Obrigado, presidente. A palavra continua franca. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Claudinho. Eu quero só agradecer ao prefeito Alex pela sensibilidade e compromisso com essa causa tão importante. Agradeço também a cada um dos meus colegas, vereadores da Câmara Municipal de Guimarães, pela aprovação do projeto 015/2026, que demonstra união e responsabilidade com a nossa população. A destinação da verba para a Casa de Apoio de Guimarães em Barretos vai muito além de um recurso financeiro. Estamos garantindo a manutenção da limpeza, da compra de materiais de uso e consumo e, acima de tudo, condições dignas para nossos pacientes oncológicos e seus familiares. E acolhimento durante um tratamento, um momento delicado de suas vidas. Muito obrigado. A palavra continua franca. Senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Paulão. Eu queria aqui parabenizar o vereador Claudinho, né, por essa iniciativa. Tipo, ele está indo assim, voluntário, né, fazer esse serviço para a população. Quem já passou por um momento difícil, né, familiar, que perdeu um pai, uma mãe, um amigo, ou alguém, né, Claudinho? Só quem passou isso sabe a importância ali de Barretos para Guimarães e ter, né, isso é Deus que coloca umas pessoas igual você assim para estar fazendo esse tipo de serviço e voluntário, né, Claudinho? Lembrando que, tipo, você está fazendo isso com amor e carinho para a população. Obrigado. A palavra continua franca. Depois que... Com a palavra, o nobre vereador José Américo Ribeiro. Com a palavra... depois que mencionar, né, a Casa de Barretos, eu não poderia deixar de estar comentando também. Em 2011, 12, o Geraldo ali, o nosso presidente, era presidente, eu já vereador. Eu ia muito lá com um paciente aqui de Guimarães, acompanhando ele, e a gente ficava na casa de apoio lá da Prefeitura de Patrocínio. E era muito constrangedor. A hora que chegava lá, o pessoal do Patrocínio não gostava que o pessoal daqui ficava. E aí foi onde eu mais o Zagalo, que todo mundo acho que lembra dele, né? Resolvemos encampar para fundar a casa de apoio. E é essa que está lá hoje. Não essa porque já mudou de endereço. Mas quando a gente pegou e fundou essa casa lá, aqui existia 11 pacientes que faziam tratamento lá. E eu estava conversando com o Claudinho, não sei se foi ontem, já teve época de ter 100 e tantos pacientes. Então, isso é uma coisa muito importante, nós temos que ter união, tem que ter e dar força aqui lá, porque, né, Geraldo, nós conversando hoje mais cedo também, né, é uma causa muito nobre, porque a gente chegar lá, tem um lugar de estar descansando, e o paciente, os acompanhantes, é muito importante. Até mesmo o motorista que leva, né, que sai daqui muito cedo, chega lá, né, Claudinho? E então, parabéns para o prefeito, né, que agora pediu essa autorização aqui à Câmara para estar custeando lá essas despesas, que facilita para as pessoas que estão indo e para você também que está ali no dia a dia, observando, olhando, né, e administrando aquela casa lá. Parabéns para você.
o prefeito, né, que é uma reivindicação sua, né? Então, parabéns para vocês. A palavra continua franca. Bom, antes de encerrar a reunião, gostaria aqui também de fazer algumas considerações. A começar, né, domingo último, né, Guimarães completou 63 anos de emancipação política, ou seja, são mais de 63 anos de história, porque antes de emancipar, né, aqui existia um pequeno povoado. Então, não poderia, né, deixar de mencionar sobre a importância, né, de nós sempre comemorarmos essa data, que é muito importante para nós. Gostaria aqui também de parabenizar e fazer isso aqui publicamente ao Geraldo Saturno por ter criado uma página no YouTube em que ele tem colocado nessa página dele acontecimentos da nossa cidade aqui, que já aconteceu aí há 10, 12, 15 anos atrás. E eu vejo que ele faz esse trabalho de forma voluntária, como um idealista. As oportunidades que eu já tive de conversar com ele, de ir lá na casa dele, e ouço, sabe, às vezes os seus clamores atentamente e justificáveis, dele estar tentando fazer alguma coisa. Ele, sem recurso, abriu uma rádio lá, levando o nome de Guimarães por esse Brasil afora, via internet. E foi até ele não dar conta mais, até, né, ter que parar com as atividades. Mas lá no cantinho dele, sozinho, fazendo um papel bonito. Eu acho que, né, merece o nosso reconhecimento. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, é uma página no YouTube. Presidente, eu ia Com a palavra não, vereador Paulão. Ia te relatar, é no YouTube ou no Instagram que tem? No YouTube. Você sabe como é que tipo depois que eu tá passo lá, para vocês a página, o endereço só para a gente página acompanhar ele, né, dar uma força para ele também. Eu não poderia também aqui fugir da minha responsabilidade como presidente dessa casa em manifestar sobre mais 2 pontos. Desde que eu assumi aqui como presidente, eu tenho uma preocupação muito grande, é que eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem me antecedeu. Até porque também eles tinham esse cuidado, né? Mas eu particularmente, eu tenho muito cuidado com isso. Hoje nós colocamos, a Roberta, funcionária da casa, me ligou e me perguntou se nós se nós iríamos colocar o projeto número 06, que foi pedido vista pela comissão, e eu respondi para ela que sim, porque se o projeto volta para cá e nós não colocamos na internet e avisamos que o projeto ia voltar para cá, ia passar aquela impressão que nós votou, mas não informou a sociedade. Né? Então, eu estou tocando nesse assunto aqui para justificar o porquê que o projeto não entrou em votação, né? Porque a comissão justificou que o prazo foi curto para analisar as informações que foram repassadas a esta casa. E, por fim, quem convive comigo aqui, quem já conviveu comigo, embora às vezes eu sou ser humano, eu tenho meus momentos de ebulição, ou seja, às vezes a gente perde o controle, igual quando teve aquela audiência pública aqui, que eu perdi o controle, o cidadão, eu estava aqui na frente e estava vendo o que ele estava fazendo ali. Então eu acabei perdendo o controle. Mas geralmente eu não sou uma pessoa assim. Quem me conhece sabe disso. E uma coisa que eu sempre faço,
sempre fiz e sempre faço, é respeitar quem foi eleito, independente de quem seja. Por quê? Porque quem foi eleito representa a vontade popular. E aí, seja no legislativo, seja no executivo. Então, por mais que às vezes a gente tenha divergências, né, eu procuro sempre ser um conciliador. Então, sobre essa situação que a vereadora Patrícia colocou a público aqui, assim, não foi eu que comentei, né, com ela me procurou aqui e eu vi nitidamente que ela estava bastante nervosa devido, né, à forma que foi proferido as palavras lá, e que eu orientei ela que nós, né, fôssemos lá conversar, dialogar com o prefeito, porque eu assim, pelo que eu percebi, está havendo desencontro de informações. E esses desencontros de informações, quando frente a frente, tem condições de chegar a um denominador comum, né, sem a coisa crescer, porque eu acho quando há desavenças na administração pública, isso é ruim para todo mundo. Isso desgasta quem sofre, né, quem passa. Isso não fica só na pessoa, isso se estende à família. Então, eu tentei, né, com argumento, tentar, olha, vamos tentar, antes de qualquer coisa, sentar com o prefeito, conversar com ele, expor, explicar, porque às vezes, assim, pelo que ele falou e pelo que eu ouvi de você, há desencontro de informações. Então, mas nada que uma boa conversa não possa resolver. E agora, para finalizar a minha fala, isso vem de encontro ao que eu acabei de falar aqui, da questão de respeitar quem foi eleito. As funcionárias públicas que trabalham na limpeza, que estão lá contratadas como gari, elas me procuraram aqui na Câmara Municipal para fazer algumas reivindicações. Eu entendo que elas me procurou aqui porque elas cansaram de procurar o chefe imediato delas. Porque, pelo que elas me relataram aqui, a questão da falta de EPI, a última vez que elas ganharam o EPI foi no primeiro mandato do Adílio. Olha onde ficou isso. Então, gente, se elas me procuram aqui, é porque elas estão enxergando, olha, ali é a última trincheira. Ali é o último lugar que a gente pode ir, para ver se a gente consegue alguma coisa. E aí, pasme, a pessoa comentou com uma delas assim, mas aonde vocês foram? Vocês foram procurar o único vereador da oposição? Gente, não se trata disso. Não se trata disso. Né? Eu fui eleito pelo povo, igualmente cada um de vocês aqui. Né? E essas pessoas, elas serão sempre bem-vindas nessa casa, porque isso aqui é a casa do povo. Não é pelo fato de eu ser presidente e ser de oposição que as pessoas vão ter receio de me procurar. Não é por aí, não. Né? Assim, é uma forma aqui de desabafo, porque eu procuro tratar todo mundo com respeito. Quem me conhece sabe disso. Né? Então, assim, eu quero mandar um abraço caloroso, sabe, para essas pessoas que vieram aqui na Câmara Municipal, sabe, procurar a Câmara Municipal, porque ali naquele momento que eu estava atendendo elas, eu estava representando cada um de vocês aqui, eu estava representando o Poder Legislativo. E aí, quando né, a gente ouve as reivindicações delas, mais de 5 anos sem conseguir os equipamentos que é de direito delas, aí elas já têm que tirar do salário delas para comprar equipamento, comprar botina, sendo que é direito delas. Né?
Então, fica aqui o meu desabafo. E no mais que... Geraldo, a palavra continua franca. Eu queria aqui... Com a palavra ao vereador Paulão. Eu queria aqui agradecer a cada um, né, dos 9 vereadores aí, as funcionárias da Câmara aí, os servidores públicos aí, os que seguem a gente nas redes sociais, porque ontem fiquei mais velho, né? Apareceu mais uns cabelinhos brancos do lado, mas esse ano, para mim, eu acho que foi um ano, assim, vamos dizer, mais especial para mim. Como se diz assim, eu não sei por que eu passei mal esse dia na rua, e eu acho que todo mundo sabe. Aí o acontecido que aconteceu comigo parece que veio para dar uma alertada sobre dar mais valor na vida e nas pessoas também, né? Porque do nada uma pessoa igual eu, sadio, nunca bebi um comprimido para nada, vamos dizer, do nada dá um apagão e tem que parar em Patos, Uberlândia, fazer tratamento e tudo. E tipo assim, ontem foi meu aniversário, sem cadeira, viu? Eu fiquei feliz, foi um dia muito especial, eu vendo a mensagem de cada um aqui, da população, mandando meu WhatsApp, mandando no Instagram, foi tipo assim, para mim, a gente fica até meio emocionado, para falar a verdade. Parece que a vida mostra para a gente que a vida não é o que a gente talvez pensa que é, né? Tem uma coisa, né? Vem para ficar melhor ainda, para a gente dar valor a mais, né? É isso aí, muito obrigado a todos. A palavra continua franca. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o novo vereador Raniel. Eu gostaria, né, de parabenizar o vereador Claudinho, né, pela indicação ao prefeito referente ao projeto de apoio, né, à Casa de Apoio de Barretos. É uma causa nobre, que hoje, né, conta aí com atendimento de aproximadamente 40 famílias, né, Claudio? Isso, um trabalho voluntário que o Claudinho já vem executando. E outros projetos, né, importantes aí que foram passados na reunião de hoje. Quero também destacar, né, a questão dos requerimentos, né, que foram apresentados, tanto a causa, né, das servidoras que trabalham na limpeza, que também me procuraram, né, que a gente conversou e chegou nesse requerimento, né, no qual a gente espera que as reivindicações delas sejam atendidas, assim como de todos os demais servidores, né, que têm procurado também, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, em relação ao cartão de vale alimentação, que é algo que já estava previsto, né, no plano de governo da administração atual e que a gente espera que seja implantado o mais breve possível, porque é um benefício para todos os servidores públicos. Outra questão também que eu quero comentar, né, parabenizar todos os vereadores em geral, juntamente com o executivo, na captação de recursos, como foi apresentado aqui nessa reunião, né, a informação, e que a gente espera, né, poder entregar muita coisa boa para Guimarães, né, nos próximos meses, que inclusive, né, como o presidente destacou, né, completou aí 63 anos de emancipação política no último domingo. E uma última questão também que eu gostaria de ressaltar, né, que um projeto de minha autoria, juntamente com a da vereadora Patrícia, no último domingo também foi comemorado o Dia da Corrida Municipal. E a gente espera, né, que nos próximos anos a gente possa organizar também um movimento nesse sentido aqui no nosso município, né, para valorizar o esporte, né, que promove a saúde e o bem-estar de toda a população. E no mais, né, agradeço e tenham a todos uma boa noite. A palavra continua franca. Em tempo, Claudinho, como, né, todos já tinham, né, manifestado aqui, parabenizando pela sua atitude, faço minhas as palavras de todos aqui. Eu, né, acompanho o seu trabalho, você já me participou aqui as dificuldades que você está enfrentando lá na Casa de Barretos, e agora me parece que, né, o Executivo achou uma saída aí, pelo menos, né, para tentar te ajudar lá a facilitar o seu dia a dia lá do trabalho que você vem desenvolvendo lá. Parabéns. Sim, presidente.
Só mais um reforçadinho, não sei se pode, em nome do Claudinho, pedir para, tipo assim, se alguém puder dar alguma ajuda lá para casa, pode estar te procurando? Vai ter o recurso, né? Eu falo assim, próprio, isso. Vou dar um tranquilidade. Beleza. Tá, joia. A palavra continua franca. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal e que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado. Declaro encerrada esta reunião.